Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Meus irmãos, vamos dar continuidade no dia de hoje ao nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier e de autoria espiritual do nosso irmão André Luiz. Ok? Para iniciar os nossos trabalhos, vamos fazer, como de costume, a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. E temos como tema para hoje, né, o capítulo 6, Precioso Aviso. Ok? Então, o capítulo começa com a seguinte introdução. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio, que é um dos ministros, né, de Nosso Lar, me procurou em companhia do atencioso visitador. Sua fisionomia irradiava generosidade e perguntou, abraçando-me: Como vai? Melhorzinho? Né? Então, o André Luiz comenta, né, que ele se sentiu tocado de forma pessoal, né, acariciado através daquela palavra, aquela saudação tão carinhosa, né? Melhorzinho. E aí respondeu: Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Ou seja, ele se queixando que se encontrava, né, enfraquecido, né? Desalentado, de certa forma. Clarence ouviu atencioso, demonstrando interesse, mas sem qualquer tipo de reação. E aí o André Luiz continuou. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis, olha só, enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, desculpe, com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Né? Ele continuou mais à frente, né? Nesse parágrafo. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Ou seja, aqui ele está, eu vou fazer um comentário. Não sei desde quando vivo, porque ele passou por aquele período de grande sofrimento, né, na, em subplanos mais grosseiros do astral, do plano astral, após a morte do corpo físico. E lá é possível a gente admitir, além de alguns períodos de inconsciência, também e principalmente uma noção de tempo diferente da que nós temos aqui quando encarnados, ok?
Então, vamos nos lembrar que, em condições normais, o espírito não tem necessidade de sono, ok? O sono é uma necessidade do corpo físico, não só para o descanso das atividades, como uma série de outras ações orgânicas que ocorrem em benefício do organismo durante o período de sono. É verdade que muitas pessoas, muitos indivíduos, quando desencarnam, manifestam, né, por hábito, esse hábito do sono, mas não é, digamos assim, uma necessidade premente do ser interno. E aí, não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubam minha noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Continua mais à frente. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha só em que estado ele se encontrava. Vou repetir. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. E aí, mais à frente, né, no próximo parágrafo, chegando a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano de largo das lágrimas, né? Então, ele chorava assim copiosamente. Clarencio, contudo, levantou-se sereno. Olha só, ele levantou-se. Então, ele estava sentado, ele adotou uma nova postura. Isso aqui já indicando a nosso irmão André Luiz, é, dando um sinal para ele, né? E a gente vai entender essa mudança de postura. Levantou-se sereno e falou sem afetação, ou seja, de maneira clara, serena, mas direta. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, ele continuou. Aí continuou Clarencio. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha só, isso aqui eu considero a principal, se não a principal, uma das principais lições aqui desse capítulo. Para mim, particularmente, a principal. Lamentação denota enfermidade mental e de curso laborioso e tratamento difícil. Lamentação, a gente liga a lamentação normalmente a um sentimento, a uma tristeza, a uma inconformação, né? E a gente pensa que isso está totalmente e exclusivamente no domínio no âmbito, né, no domínio das emoções, dos sentimentos, mas aqui ele afirma categoricamente: lamentação denota enfermidade mental. Que tipo de enfermidade seria essa mental? É aquele indivíduo que está com o foco excessivamente direcionado para si mesmo, esquecendo o mundo, tirando o mundo de foco, tirando as outras pessoas e os outros seres do centro ou de suas considerações. É uma pessoa que está extremamente presa a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, o que nós podemos falar a respeito disso para ficar mais claro? Egoísmo predominante como expressão do ser. Olha só, vou repetir: lamentação denota enfermidade mental. Então, o egoísmo, nós sabemos que algumas escolas ensinam, né, que é o, o pai, né, digamos assim, do orgulho e da vaidade.
E você vê que aqui, durante esse capítulo, foi chamada a atenção de o quanto nosso irmão André Luiz estava centrado em si mesmo, nas suas dores, nas suas lamentações, nas suas expectativas, nas suas rogativas, etc, etc, etc. Então, é a questão do foco em si mesmo, como se aquele indivíduo, como se ele fosse a pessoa, com a única pessoa com problemas, a única pessoa com necessidades de reparação, a única pessoa que estava, ou a pessoa que estava sendo mais, talvez, injustiçada e penosamente e intensamente punida, mesmo reconhecendo os seus equívocos e os seus erros cometidos na última encarnação. Ou seja, essa lamentação denota enfermidade mental e de curso laborioso e de tratamento difícil, porque coloca o paciente, digamos assim, numa condição em que ele se coloca numa postura de extremamente resistente ao tratamento, extremamente resistente à necessária mudança de perspectiva, à necessária mudança no seu direcionamento dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes. Por que isso? Não é à toa que o egoísmo, tradicionalmente, né, isso não é só no cristianismo, mas no cristianismo é apontado como um dos pecados capitais. O que é um pecado capital? Vocês já se perguntaram sobre isso, essa expressão, pecado capital? Então, o que a tradição cristã aponta como pecado capital são os pecados mais grosseiros, são os mais aviltantes, porque eles atingem o próprio espírito. Isso é o que a tradição cristã ensina. São pecados contra o espírito, contra o próprio ser. Ou seja, são pecados que distorcem, que corrompem o espírito. Por isso eles são chamados de pecados capitais. Ok? Mas o egoísmo não é uma condição que é criticada apenas pelo cristianismo. Na realidade, todas as grandes tradições espirituais alertam enormemente contra essa tendência humana. Ok? Então, eu continuo aqui. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da, olha só, personalidade, o ego psicológico. Isso é o que faz o ego psicológico. Ele assume o controle da narrativa e fixa a mente do indivíduo nessas lamentações, nessas lastimação contínua, como se o indivíduo estivesse sendo vítima ou estivesse passando por uma condição de um rigor extremado de dores e, e de testes e de provações, quando nós sabemos que a justiça divina ela é equilibrada, ela é ciente, ela é justa e ela não é punitiva, ela é corretiva, ok? Então, quanto mais considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. Ou seja, mesquinho, egoísmo, personalidade viciada, é, fixada apenas em si mesmo, nas suas considerações pessoais, nas suas próprias conveniências, nos seus próprios interesses.
E aí ele continua mais à frente. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos futuros, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero, ou seja, mais difícil, mais rigoroso, que exija mais esforço, como bênção de realização, considerando que a providência divina desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas, ou seja, esse trabalho, essa labuta, essa lavoura interna, né, é uma possibilidade que a providência divina nos faculta para a correção dos nossos próprios equívocos. Então, não está aqui configurado nenhuma punição extrema, nenhuma punição sentenciada por um tribunal insensível, mas assim o que o espírito de André Luiz está vivendo é a consequência direta das suas próprias atitudes. E provavelmente em prestações. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, ou seja, com clareza, ver a coisa como ela realmente é e não como é confortável ou agradável à personalidade. Mas aprenda a ver com os olhos do espírito. Esse sim vê de maneira mais ampla e mais profunda. E aí continua mais abaixo. Secara-me o pranto e chamado a brios pelo generoso instrutor, ou seja, André Luiz absorveu a instrução, percebeu os seus excessos, né? Não disputa, e aí Clarencio continua, não disputava você na carne as vantagens naturais decorrentes das boas situações, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender esses benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidade de atender à família. Aqui, ou seja, em nosso lar, o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, ou seja, quando estamos encarnados, a maioria dos indivíduos encarnados, o que é que eles procuram? A realização de um trabalho e uma forma de compensação financeira ou material pelo trabalho realizado. Então, nos círculos carnais, a convenção é a garantia monetária. Já lá em nosso lar, o trabalho é a aquisição definitiva do espírito imortal. Isso aqui, olha só, nos círculos carnais, a convenção, ou seja, é o que é mais comum. Mas, uma vez que nós estamos sendo orientados e esclarecidos pelo Espiritismo, nós estamos sendo, de certa forma, convidados a inverter essa questão aqui. Inverter não é exatamente, não é o melhor termo, mas modificar. Já que é uma convenção, nada nos impede de, nos círculos carnais, nós também buscarmos aquisições não apenas materiais, mas aquisições também espirituais e imortais. É esse o ponto aqui que eu queria chamar a atenção. E aí, para finalizar aqui, já caminhando para o término do capítulo, ninguém lhe condena a saudade justa dos familiares, dos filhos, da esposa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes, ou seja, o afeto verdadeiro que ele sentia pela família. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Ou seja, a desesperança, principalmente quando é uma desesperança estabelecida em um sentimento
como se ele estivesse, queixa, como se ele estivesse sendo injustiçado, ou excessivamente punido, ou excessivamente cobrado. Aí fica ainda mais grave, ainda menos edificante essa conduta. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias, ou seja, chamou a atenção dele e permitiu que ele reconsiderasse as colocações que ele tinha feito quando Clarencio perguntou para ele, logo na chegada, como ele se encontrava. Melhorzinho? E aí o Clarencio sabiamente deu um tempo e então fez uma nova pergunta, que na realidade é a primeira pergunta. Então, como passa? Melhor? Então, olha a sabedoria do Clarencio e o tato psicológico e espiritual dele. Ele fez essa pergunta no primeiro momento. Ele provavelmente pensava que eu veria aquele tipo de lamentação do André Luiz e deixou pacientemente ele eh, soltar todas aquelas lamentações, tanto como uma forma terapêutica, como também como uma forma de trabalhar aquele conjunto de frases e de colocações no sentido de permitir ao André Luiz refletir e reestruturar sua conduta, seu pensamento. Então, aqui agora é a ação terapêutica em si. Então, como passa melhor, contente por me sentir desculpado, ou seja, é como se ele, ao repetir a pergunta, é como se ele tivesse apagado toda aquela parte inicial. Ele repetiu a pergunta, é como se tivesse zerado tudo, vamos começar novamente. Ou seja, contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, aqui nós encerramos o capítulo 6 de estudo da tarde de hoje. Agradeço a presença de todos vocês e peço a todos que me acompanhem para que a gente possa agradecer a presença dos mentores, dos nossos amigos e irmãos espirituais, os espíritos simpáticos, às nossas atividades, ao nosso estudo, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos para essa possibilidade de reflexão, de estudo, de aprendizado, e que os benefícios e as luzes geradas, produzidas por essas nossas reflexões com base nessa literatura, possam alcançar e também igualmente auxiliar outras criaturas, outros seres, para que finalmente eles possam também estabelecer um regime de maior paz, compreensão, entendimento, saúde espiritual em sua mente, em seus corações, em seus corpos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.